Olá, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Bem-vindo a mais um vídeo, onde nós estaremos estudando sobre o final dos tempos. Aliás, esse tema é muito abrangente, tem muitas coisas sobre as quais podemos falar, e temos aqui escolhido temas para a gente falar em pequenas porções, para a gente compreender melhor esse período tão importante na vida da humanidade. Toda a Bíblia fala sobre esse final do tempo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento fala sobre esse final dos tempos. Ele se diz que Deus estabeleceu um dia em que com justiça de julgar. A fé do cristianismo está pautada nisso, nessa esperança de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça. A Igreja de Jesus aguarda isso, né? Inclusive, o livro de Apocalipse termina trazendo essa mensagem, esse canto, né? Essa oração, ora vem, Senhor Jesus. Então, a igreja aguarda. Então, é importante nós sabermos sobre isso. Separamos, então, o tema do milênio para conversar com você nesse vídeo. Esse tema está em Apocalipse 20. Aliás, sobre esse período de 1000 anos, só em Apocalipse 20 é que nós temos. Não temos em outro livro da Bíblia a citação desse período. Então, a gente pode até considerar um pouco, não ter muita pressa para fazer certas afirmações, dada a falta de citação em outros textos da Bíblia, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura comigo? Então vi uns tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Pronto. Está aí a citação do milênio. Agora, quando isso vai acontecer? Aí já traz alguns problemas assim de interpretação. Nós temos, não vou dizer problema, mas nós temos interpretações diferentes em relação a isso. E eu quero citar pelo menos 3 correntes teológicas aí, as mais conhecidas, a respeito desse tema. Primeiro são os nossos irmãos pré-milenistas. Como o próprio nome já sugere, o pré-milenismo crê que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio. Então, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja e então aí o milênio é estabelecido. Aí se começa o milênio. Período onde a terra vai ter paz, período onde o Senhor Jesus Cristo reinará amplamente, não haverá guerra, o diabo será preso, será acorrentado para não estar perturbando mais a humanidade, e isso por um período de 1000 anos. Então, eles acreditam que vai acontecer logo depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Também eles acreditam que antes dessa vinda de Jesus, para estabelecer o milênio, a terra vai ter uma grande tribulação. Textos citados de Mateus 24 e Marcos 13, você lendo lá, você vai encontrar. Essa grande tribulação, uma tribulação tamanha que nunca se ouviu falar na terra. Nem se ouviu, nem se ouvirá de algo acontecendo dessa forma. Então eles acreditam nisso, que essa grande tribulação vai preceder a chegada de Cristo e o estabelecimento do milênio. Agora, por que é que eles creem assim? Eles creem assim porque justamente eles creem nas profecias literalmente, ou seja, do jeito que está escrito é assim que vai acontecer. Claro que nem todas as passagens bíblicas, muitos textos bíblicos, a gente não pode interpretar literalmente porque vamos ter problemas, isso com certeza. Imagine você, chega em Mateus 5,13, quando Jesus diz assim, se tua mão pecar, corta e lança fora, é melhor tu entrar no céu faltando uma mão do que ir para o inferno com as duas. Imagine se você for interpretar isso literalmente, as parábolas. Então, a gente não pode interpretar todos os textos bíblicos de forma literal. Mas eles fazem isso em relação à profecia, eles acreditam literalmente, por isso eles acreditam no milênio, na volta de Cristo antes do milênio. Outra faceta também dos pré-milenistas é que para ele há uma distinção entre Israel físico e a igreja.
Eles acreditam que Deus tem 2 períodos aí, planos específicos para ambos e um tratamento diferenciado para ambos. Então, isso tudo vai reforçando isso, né? Mas nós temos também agora o pós-milenismo. O pós-milenismo já é diferente. Eles acreditam na revelação do reino de Deus gradual. Eles acreditam que a pregação do evangelho vai transformando a sociedade. Eles acham que quando Jesus Cristo voltar, vai haver a cristianização do mundo, quer dizer, vai haver uma preparação assim. Acredita que o mundo vai se tornar cada vez mais cristianizado antes da volta de Cristo. A interpretação do pós-milenista não é literal. Eles já é diferente, tá vendo? Já não é literalmente. Para eles não é 1000 anos como nós conhecemos. Até porque eles dizem assim, bom, o calendário de Deus, a forma de Deus contar o tempo não é igual a nossa. Não vou dizer que eles não têm razão em relação a isso. Muitas pessoas se arvoraram, aqueles amostradinhos que vocês sabem, já se arvoraram em fazer previsão da volta de Jesus Cristo e quebraram a cara, porque eles quiseram confundir a agenda, o calendário de Deus com o nosso calendário. E aí se quebraram. Então, para os pós-milenistas, a interpretação do milênio não é literal. É um período longo, mas não necessariamente 1000 anos. Eles usam até alguns textos bíblicos que corroboram com essa ideia deles. 2 Pedro 3,8, está assim escrito, mas vós, amados, não ignorem isso, quer dizer, não desconheçam uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não está preso ao tempo. O tempo é para nós, mortais, finitos, isso é importante, nós estamos sempre com data, hora marcada para as coisas, o tempo para a gente, mas Deus não, o eterno não. Então, para o pós-milenista, a gente não deve, de forma nenhuma, interpretar literalmente esse texto, esse período de 1000 anos. Então, a ênfase deles, então, é a evangelização. Então, evangelizar, falar de Jesus, evangelizar esse mundo, uma vez que eles acreditam que a evangelização apressa essa volta de Jesus Cristo. Também ele vai fazer citação do texto que Jesus vai dizer assim, olha, e esse evangelho do reino será pregado no mundo todo, então virá o fim. Então eles enfatizam isso e vão justamente por essa direção aí. Mas nós temos também o amilenista, vê que não é pouca coisa, nós temos o pré, o pós e o amilenista. O amilenista já é diferente dos dois, nega a existência literal de um milênio físico, eles negam isso, né? Interpreta a profecia de forma mais simbólica para eles, já não é mais literal, já é simbólica. E os amilenistas, eles apontam para diversos textos bíblicos para fundamentar essa crença deles. Texto como Hebreus 1 e 2, eu vou ler aqui para você, botar aqui para você também. Veja só como é que dizem Hebreus 1 e 2. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, o grito é nosso, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então note que o amilenista, eles acreditam que a própria encarnação do Verbo, o surgimento de Jesus Cristo ali, já foi o início dos últimos dias, desse último período da raça humana. Então, veja aí, e ele olha esse texto. Também eles gostam de usar o texto de Atos 2,17, também um texto também emblemático para eles, que diz assim, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonho. Essas passagens são interpretadas como indicando o Verbo encarnado e o derramado do Espírito Santo seria o marco inicial dos últimos dias. Então, para o amilenista, desde o dia que Jesus Cristo se manifestou aqui em carne, começou esses últimos dias. Aí você poderia dizer, ou alguém poderia argumentar, sim, mas e a ressurreição? Não são duas? A primeira e a segunda? Como é que vai acontecer se você acha que já vivemos esse período até do milênio? Essa grande tribulação. Então, uma série de coisas, todos vão ter problemas.
hoje. Mas eles vão dizer, não, a primeira ressurreição já aconteceu. Quando você aceitou Jesus Cristo, ele vai citar Efésios 2, estando vocês mortos em vossos pecados, vocês foram vivificados, entende? Então, assim vai se passando. Então, essas passagens eles interpretam assim e acreditam que nós já vivemos nesse período dos últimos dias, desde a vinda de Jesus Cristo. A primeira, o derramado do Espírito, e as coisas vão se cumprindo aí à luz da palavra. Então, o que é importante nós observarmos? Que a escatologia é um tema complexo e existem diferentes interpretações. Mas no que é mais importante, e aí é bom a gente destacar, todas essas três correntes se harmonizam no que é mais importante. Qual é? A intervenção de Deus na história da humanidade com a volta de Jesus Cristo, todos concordam. O julgamento final, o destino final de ímpios, diferente de ímpios e de justos, todos eles se harmonizam nisso. Então não é problema. Né? Você, meu irmão, milenista, pré-milenista, pós-milenista, não tem problema nenhum. Nós podemos caminhar juntos. O que há uma divergência é em relação a datas, a períodos, como vai acontecer. Isso não muda o projeto de Deus, o calendário de Deus, a ação de Deus. Então, o importante é nós sabermos que esses acontecimentos são fatos, são coisas que Deus estabeleceu para sinalizar a igreja, e a igreja se preparar para essa tão chegada do nosso grande Senhor e Messias. Se nós já vivemos no milênio, maravilha. Se ainda vai acontecer, maravilha também. O importante é que a palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela se cumpre. E as coisas que nós não entendemos, como diz Paulo, hoje a gente vê como um enigma. Naquele dia nós vamos conhecer tudo plenamente. Guarde esse versículo de Romanos 14, 5, que eu não vou querer dizer o que você deve crer, ser milenista, pré-milenista, pós-milenista, eu não vou querer determinar isso, não quero ter a última palavra. Mas posso deixar para você esse versículo de Romanos 14, 5, que diz assim, que um faz diferença entre um dia e outro dia, mas outro já julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto naquilo que crê. Então, esse conselho de Paulo eu passo para você, que você esteja convicto. Então, queremos te estimular a fazer o estudo da palavra. Com certeza, o Espírito Santo de Deus há de guiar você até chegar a convicções, iluminar você a convicções realmente que abençoe sua vida e pronto, e você está seguro do que você crê. Então, despeço-me agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí, uma pergunta, ou algo que você pensa diferente, talvez disso aqui tudo, não tem problema nenhum. Você pode também encaminhar esse vídeo para outras pessoas, você pode deixar o seu like, seu dislike. O importante é que você participe e no próximo vídeo esteja de novo com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, até a próxima.